Olá, meu nome é Sandra Corbari e esse é meu canal Rupturas, e o tema de hoje é turismo e vegetarianismo. A questão gastronômica é muito importante para o turismo como um todo. De fato, nós temos um segmento turístico que se chama turismo gastronômico. Esse segmento está relacionado a pessoas que viajam exclusivamente para experienciar a gastronomia de alguma localidade. Nesse segmento, por exemplo, as pessoas podem viajar para provar alimentos típicos tradicionais de determinada localidade. Isso inclui também bebidas e por aí vai. Porém, todos os viajantes, independente se ele está viajando para turismo gastronômico ou não, se alimentam, correto? Todas as pessoas precisam se alimentar em suas viagens. E é sobre isso que a gente vai falar hoje no nosso vídeo. Mais especificamente sobre restrições alimentares e alimentação baseada em animais. Para começar, vamos comentar sobre alguns conceitos, alguns termos utilizados nessa esfera do vegetarianismo. O vegetarianismo, ele tem diferentes características a depender da sua restrição alimentar. Por exemplo, nós temos o ovo-lácteo vegetariano, que é o meu caso. Essas pessoas se alimentam de ovos, se alimentam de produtos lácteos, de mel, mas não se alimentam de carne. Nós temos também o ovo vegetariano, que são as pessoas que se alimentam com ovos, mas não vão consumir nem produtos lácteos e nem carne. Na mesma esteira, nós temos os lácteo-vegetarianos, que são aqueles que só consomem produtos lácteos, retirando os ovos e as carnes. E nós temos, por fim, o vegetariano estrito, que é o que as pessoas comumente chamam de vegano. São as pessoas que não comem nenhum tipo de alimento proveniente de animais, inclusive mel. Bem, e esse público vegetariano, em todas essas tipologias, ele é bastante expressivo. Por exemplo, uma pesquisa da Sociedade Vegetariana Brasileira, encomendada ao Ibope em 2018, demonstrou que 14% da população brasileira se considera vegetariana. É um número expressivo, não é verdade? Em uma pesquisa semelhante na Inglaterra, 47% dos entrevistados se consideravam vegetarianos, muito embora depois se verificou que, na verdade, muitos deles eram flexitarianos, ou seja, eles não consumiam carne no seu cotidiano, porém, eventualmente, poderiam sim, especialmente frutos do mar. Assim mesmo, é um número bastante expressivo e vem sendo demonstrado em diversos países do mundo, alguns com uma incidência maior e outros com incidência menor. Dessa forma, nós não podemos mais ignorar que esse público lá tem para o turismo, não é verdade? Nesse vídeo eu não vou me ater ao veganismo, porque isso é uma filosofia de vida, é algo muito mais amplo do que a questão alimentar, e eu vou gravar um outro vídeo, então acompanhe o meu canal que ele sairá em breve. Eu vou me ater aqui à questão alimentar, a essas restrições e como o setor do turismo, especialmente o setor da alimentação, tem se preparado, tem atuado frente a esse público tão amplo que temos atualmente. Muitas são as razões pelo qual as pessoas deixam ou limitam o seu consumo de carne. O fato é que os destinos turísticos, os empreendedores, as comunidades locais precisam estar atentos a esse público que vem crescendo cada vez mais. Em alguns destinos isso é mais fácil de ser manejado, em outros, inclusive pela questão da alimentação tradicional daquele local, é um pouco mais difícil de se pensar alternativas vegetarianas para o turista. Nós podemos pensar em regiões do Brasil, por exemplo, onde os pescados são um alimento bastante consumido e inclusive chamam a atenção de um público visitante. Essas iguarias animais, elas acabam atraindo esse público, sim, porém, há pessoas que visitam essas regiões e que não consomem carne. É o caso da região amazônica. Com certeza, muitas das pessoas que visitam Manaus não estão interessadas, não consomem, elas têm restrição ao consumo de carne, mesmo de carne de peixe. Mas será que destinos turísticos equivalentes a Manaus, com esse perfil parecido, estão preparados para receber esse público visitante que não está interessado nesse tipo de produto tradicional típico? Será que há alternativas sendo ofertadas para esses visitantes que não desejam ou não podem se alimentar com pescados, carne, frutos do mar, seja o que for? Essa é uma questão bastante importante para a gente pensar a gestão de destinos, gestão de empreendimentos turísticos. Nós não podemos pensar que vamos abandonar a comida tradicional por estar ofertando uma alternativa.
Ou seja, é possível sim encontrar alternativas, inclusive de alimentos regionais, para essas pessoas que não consomem carne. Nós podemos, por meio dessa alternativa alimentar, valorizar a produção orgânica, a produção de vegetais regionais, e isso também pode ser um chamariz turístico. Eu também posso estar trazendo para o meu empreendimento um público interessado em outras possibilidades alimentares da minha região. Por características específicas da nossa sociedade, falando aqui da sociedade brasileira, para não tentar generalizar todos os países, a carne parece ser um elemento central na alimentação. E a gente precisa entender que há outras formas de se alimentar e alimentação saudável e gostosa e que foge do uso de animais como a base alimentar. Alguns empreendimentos ofertam uma alternativa vegetariana, porém essa alternativa é muito aquém dos pratos servidos para pessoas que consomem carne e por um valor similar. Então pode ser que esses empreendimentos não estejam sendo honestos em relação a essa oferta. E os motivos podem ser variados. Pode ser, inclusive, por não pensar como um vegetariano, por não olhar para esse público com o mesmo cuidado, o mesmo zelo que se olha para o público consumidor de carne. Nesse vídeo especificamente, não quero entrar em questões filosóficas ou nos motivos pelo quais as pessoas deixam de se alimentar com animais. Vamos pensar na questão econômica. Se eu me preparo para receber esse público que existe sim no meu município, eu só talvez não esteja enxergando ele ou eu não consigo mensurar a quantidade, mas se eu olho para esse público específico e eu atraio ele para o meu empreendimento, então eu estou trazendo um público diferenciado. Eu estou trazendo novos clientes e isso sim vai me trazer um retorno financeiro. Da mesma forma, um produto que não tem a carne como sua base pode muito bem ser consumido por um outro turista, né, que consome carne. Especialmente se nós trazemos esse elemento regional que não é encontrado fora desse destino turístico específico. Vamos supor palmito, alguma fruta típica, né, tradicional, às vezes um prato tradicional que tem como base vegetais e por aí vai. Então há possibilidades de que isso seja servido no meu empreendimento, há possibilidades de que a alimentação vegetariana seja valorizada no meu destino turístico, e aí nós pensamos nesse público que está sendo repelido ou ele não está sendo atraído ao meu destino, ele está escolhendo outros lugares, outros destinos turísticos, porque essa minha localidade, ela não possibilita uma experiência agradável para esse público específico. Não vou falar nesse vídeo, mas poderíamos muito bem lembrar de outras restrições que são bastante sérias, como as alergias a alimentos, as intolerâncias, a questão do glúten, da lactose, os meus visitantes diabéticos, e, enfim, uma infinidade de pessoas que viajam e que precisam se alimentar no destino turístico e muitas vezes ela não encontra essas possibilidades. Então a mensagem desse vídeo é nós pensarmos o vegetarianismo como algo que existe, como algo que está aí e que nós precisamos pensar os destinos turísticos de forma inteligente, considerando esses públicos existentes. Considerando, então, nós não perdermos a essência local, mas nós possibilitarmos outras práticas adjacentes e que estão valorizando o nosso território, como falei, por meio da valorização de outras produções alimentares possíveis. Pensar nesse turismo voltado para o vegetarianismo, ele vai demandar, claro, uma ação individual de um empresário, mas ele é muito mais viável e interessante se for pensado em um conjunto, em diálogos coletivos dos agentes do turismo dessa região, dos atores sociais que incidem sobre o turismo em determinado destino turístico, envolvendo iniciativa privada, pública, a comunidade local, os produtores, né? Pensando os agricultores tradicionais, os extrativistas, enfim, outras pessoas, comunidades, famílias que estão envolvidas com a produção alimentar no Brasil e que nós precisamos urgentemente valorizar por ser, sim, um ativo cultural e ambiental muito importante para o nosso país. Por que não transformar esse outro lado da alimentação como de fato um ativo a ser explorado de forma sustentável, indo contra um perfil de produção em massa de animais
e que vem degradando fortemente os nossos biomas, vem gerando conflitos ambientais com diferentes comunidades e vem trazendo aí uma desigualdade socioeconômica para o nosso país. Então, por que não pensarmos em destinos turísticos inteligentes que valorizem outras produções possíveis? E o vegetarianismo ele pode ser pensado dentro dessa lógica. Claro, sempre lembrando dessa crítica socioeconômica necessária. E você? O que você pensa sobre esse assunto? Comenta nesse vídeo, deixe seu like e acompanhe o nosso canal. Até o próximo vídeo!